parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Você provavelmente já ouviu falar sobre a comunhão dos santos, verdade que professamos quando rezamos o creio. Contar com a amizade, intercessão e apoio dos santos e santas conhecidos e desconhecidos nos aproxima de Deus e nos ajuda a acreditar que também podemos chegar lá. No programa de hoje, vamos falar de uma pessoa muito especial e visionária, que, ouvindo o chamado de Deus para viver a santidade, deixou um legado muito importante para a humanidade. O bem-aventurado padre Tiago Alberione levou o evangelho a todos os povos com os meios modernos de comunicação, com coragem e determinação. Um grande abraço especial ao Fernando, de Porto Folha, Sergipe, e à Marli, de Santo André, em São Paulo, e ao Guilherme Davi, de Paracatu, Minas Gerais. Você também pode mandar o seu pedido de oração no nosso WhatsApp, DDD 11 99 665 5599. E queremos rezar muito por você, pela sua família. Mande os seus pedidos de oração. Vamos ao nosso programa de hoje. Fundador da família paulina, Padre Tiago Alberione foi um dos mais carismáticos apóstolos do século XX. Ele nasceu no norte da Itália no dia 4 de abril de 1884, vindo de uma família profundamente cristã e trabalhadora. Foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1907, com 23 anos de idade. Em tudo que fazia, vislumbrava espaços carentes de evangelização e atualização. Na verdade, o Padre Alberione, desde criança, sempre foi muito frágil. Então, ainda de criança, a mãe dele consagrou a Nossa Senhora. Mas ele sempre foi muito fraquinho, aquela criança doente. E aí a gente já percebe a grandeza de Deus na vida do Padre Alberione, né? E aí já ali na idade mais avançada, idoso, ele teve escoliose, né? Diz os especialistas que de 0 a 10 ele estava no nível 9 de dor máxima, né? Então a posição até mais confortável que ele às vezes encontrava era ficar de joelhos. E ficando de joelhos ele acabava que rezando mais, que também é um ensinamento dele para nós, a vida de oração. Então, eu acho que ele nos ensina que os sofrimentos, eles podem acontecer na nossa vida, nos acompanhar, mas a gente tendo a presença de Deus na nossa vida, a gente vai saber sofrer, né, e encontrar também nesse sofrimento algo para ofertar a Deus. E ele entregou toda a sua vida, né, por meio do seu sofrimento. Padre Tiago Alberione deixava claro ao povo do seu tempo que a santidade é possível a todos. Ele viveu 87 anos e sua beatificação aconteceu no dia 27 de abril de 2003, quando João Paulo II o proclamou bem-aventurado. Sua festa é celebrada no dia 26 de novembro, dia do seu nascimento para o céu. O processo de canonização se dá, né, em muitas etapas. Hoje ele é beato, né, um bem-aventurado, e necessita de um milagre, né, para que ele possa ser então proclamado santo por toda a igreja. Mas nós acreditamos, né, nós para a família paulina, ele ainda não é assim canonizado, digamos, legalmente pela igreja, mas para nós já é um santo, né, pela sua vida, pela inspiração de toda a obra, né, que ele deixou para a igreja, né? E o processo está caminhando, né? Nós estamos divulgando. Aqui no Brasil, por exemplo, a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, tem utilizado muito uma oração do comunicador, que é uma oração dele. Por exemplo, nós da editora Paulus acabamos de lançar, né, já tem aí mais de um ano, a coleção Ecclesia Digitalis, que quer dizer Igreja Digital, né, voltado para a Pastoral da Comunicação. Então isso é fruto também, né, dessa aproximação do Padre Tiago Alberione com a comunicação nos dias atuais, né? E agora, com essa imagem aqui no Brasil, né, que é a nossa província é Brasil, Portugal e Angola, uma forma também de divulgar mais ele para toda a igreja, especialmente para a Pastoral da Comunicação. Então são muitos os frutos do carisma do bem-aventurado Tiago Alberione para a igreja na sua época e hoje. Um deles que nós podemos destacar
é a presença da mulher na igreja. Ele, quando tinha 1 ano de ordenado, ele foi visitar as paróquias e sentiu a falta da mulher na igreja. A mulher, tanto que o primeiro livro que ele escreveu foi A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal. Não a mulher religiosa naturalmente, mas a mulher mãe, a mulher... Quer dizer, o padre estava muito sozinho. E então isso você vê hoje o destaque da mulher também no sínodo. E depois ele fundou 4 congregações femininas, né? As Filhas de São Paulo, as Irmãs Discípulas, Pastorinhas e Apostolinas e mais 2 institutos femininos, né? Então, a questão da mulher, para mim, é algo profético, que ele percebeu a necessidade dela estar ali, colaborando na redenção e na pastoral. Na missão apostólica, Padre Alberione promoveu a imprensa com edições populares da Bíblia e sempre apontava para as formas mais rápidas de fazer chegar a mensagem de Cristo aos que estão distantes, os periódicos da época. Ele desejava evangelizar e fazer o bem como um meio que atingisse não só as pessoas que frequentavam as igrejas, mas também as que estavam distantes. E o Senhor o guiou nesse novo empreendimento, valendo-se dos meios modernos de comunicação, no espírito do apóstolo Paulo. Um aspecto importante é que Alberione, ele também elevou os meios de comunicação ao aspecto da pregação. Então, a pregação pelos meios de comunicação, que na época era a imprensa e o cinema, ele também equiparou a pregação do padre na missa. E aos meios de comunicação, ele deu uma sacralidade. Tanto que ele diz, o microfone é o púlpito, a máquina fotográfica, a câmera é o púlpito, então é lugar de pregação. E isso veio até o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, onde a Igreja reconheceu o apostolado dos meios de comunicação como missão. Alberione tinha trabalhado desde 1914 sobre isso, e foi ali, no Vaticano II, em 3 de dezembro de 1963, portanto já completou 60 anos, que a Igreja reconhece que o Papa Paulo VI diz que são meios de santificação, que a pessoa faz apostolado com a pregação, enfim. Esse apostolado pelos meios de comunicação é um dos grandes méritos e frutos da missão de Alberione. E eu diria que para os dias atuais, o que precisa? Precisa cultivar em todos os comunicadores e comunicadoras a mística da missão. Por isso que ele diz que as coisas de Deus têm que ser feitas por pessoas santas, por pessoas consagradas, sejam elas batizadas, mas religiosos e religiosas. Por quê? Porque o comunicador precisa ter uma espiritualidade muito grande, uma força muito grande. A primeira comunicação é a nossa vida, né? E nós deveríamos entender que aquilo que nós falamos, como nós testemunhamos, é uma comunicação. Mais do que uma novela, um filme, a nossa vida tem que passar para as pessoas essa intimidade que nós temos com Jesus. Então, Alberione entendeu Paulo, que teve a sua conversão, viajou bastante e no meio mais moderno da sua época, que eram as cartas, ele evangelizava. E hoje a gente atualiza isso com o TikTok, com o YouTube, com a TV, com a música, com o escrito, todas as formas possíveis para anunciar Jesus. A comunicação na igreja, ela não é um simples trabalho, não é um trabalho que eu faço, mas é uma missão e por isso ela tem que ser acompanhada da oração, do testemunho, de uma espiritualidade que é cultivada. E isso também na igreja hoje, por exemplo, a pastoral da comunicação, um dos eixos é a espiritualidade. Não é só produzir, divulgar e vamos articular e vamos comunicar notícia, vamos produzir. Vamos cultivar a espiritualidade. Acho que é mais um aspecto que vem muito forte do bem-aventurado Tiago Alberione quando a gente fala da mística da comunicação.
É na ousadia e criatividade do Espírito Santo que os filhos de Deus podem transformar uma humanidade perdida. Por isso, Deus está sempre suscitando discípulos que acreditam que vale a pena dar tudo pelo reino de Deus. E foi com esse desejo de levar o Evangelho para toda criatura que o beato padre Tiago Alberione não se deteve nos desafios que encontrou em seu caminho, mas confiou nesse Deus tão grande que não nos decepciona. Padre Tiago Alberione foi um homem de Deus reconhecido como grande apóstolo do século XX. Esse título reconhece sua missão dedicada à irradiação do Evangelho de Cristo em todos os continentes através dos meios de comunicação. Em seus discursos, o Papa Paulo VI descrevia Padre Tiago Alberione como uma maravilha do nosso século, e São João Paulo II costumava dizer que ele era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos povos. O Padre Alberione, ele teve durante uma noite de adoração a inspiração e o forte desejo de se preparar para fazer alguma coisa pelas pessoas do novo século, no caso o século XX. Então, nessa oração, ele primeiramente teve esse desejo: eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas desse novo tempo. E em oração ele discerniu. Agora nós também podemos falar como é que isso se deu, na verdade, né? Pouco a pouco, na verdade. O Padre Alberione foi percebendo, por exemplo, nós poderíamos usar um exemplo bem claro, como por exemplo que a maçonaria, as pessoas que eram contra a igreja, se valiam dos meios de comunicação daquele tempo, que eram folhas impressas especialmente, a imprensa, a má imprensa, nós poderíamos dizer assim, para combater, para falar mal da igreja. Então o Padre Alberione, inspirado nos estudiosos daquele tempo e também na mensagem do Papa, ele falou: não, nós podemos fazer, digamos, um movimento contrário. Nós podemos, em vez da má imprensa, fazer a boa imprensa. Então, com isso ele foi, pouco a pouco, começando. Ele viu que os meios eram neutros e que esses meios podiam ser usados para anunciar o Evangelho. A primeira forma que ele encontrava para inovar era a pessoa de Jesus. Ele era uma pessoa de muita oração, ele rezava cerca de 6 horas por dia, começava às 3 da manhã a sua jornada e ele, nessa oração, ele compreendia aquilo que estava acontecendo no mundo, no momento, na igreja, e aquilo que Deus estava pedindo. Então, essa sintonia de escutar o Espírito de Deus e o que a história está necessitando, o que as pessoas estão necessitando. Eu diria que a síntese mais perfeita que nós, como cristãos e como evangelizadores, podemos fazer é a escuta de Deus na oração, no silêncio, e o que a humanidade está necessitando, o que as pessoas ao nosso redor estão necessitando. E um outro meio que ele usava, ele era muito empreendedor. Ele tinha uma relação muito boa com as pessoas na Diocese de Alba, onde era a sua região, que não é tão grande, é uma região pequena, mas naquele tempo já era bem desenvolvida. Alba é uma cidade bem desenvolvida e ele conhecia e tinha contato com essas pessoas. Então, no contato com as pessoas, ele envolvia todas na evangelização. Eu conto só um exemplo. Ele estava para imprimir um jornal e não tinha papel. Ele não tinha nem papel e nem dinheiro, porque a evangelização ela não nasce primeiro do dinheiro e das coisas materiais, mas da fé e da escuta de Deus, né? Então ele lançou uma campanha que se chamava Um Eucalipto para o Evangelho. Em italiano é um piopo para o Evangelho. Então ele saía dizendo para as pessoas, e também nas homilias que ele fazia, nas pregações que ele fazia, nas visitas que ele fazia, ele dizia para as pessoas: um eucalipto para o Evangelho. Então, na região que tinha tantos eucaliptos, e tem ainda, quem não podia dar um? Então, quantos ele não ganhou? Muitos, muitos, muitos. Então, assim, ele tinha visão, empreendimento e escuta de Deus. Eram os dois aspectos mais fortes. Então ele envolvia os leigos, muitos leigos eram envolvidos na evangelização e todo mundo acabava ajudando, né? Padre Tiago Alberione jamais duvidou. Ele permaneceu firme na sua fé,
acreditando que a obra que realizava era querida e abençoada por Deus. Com humildade e coragem, o fundador da família Paulina tornou-se um grande profeta e o apóstolo da evangelização moderna. Tinha muita gente contra ele, no sentido que ele fazia o jornal colocando a boa imprensa, como o padre Claudiano falava. Tinha muita gente que usava a imprensa com muita força e, vamos dizer, a imprensa para o evangelho era uma coisa pequenininha, né? Mas ele acreditava tanto que poderia falar mal, perseguir, combater, levar para a prisão. Ele não se abalava, porque ele tinha certeza que Deus queria isso, né? Então, os dois grandes desafios eram a própria igreja, não porque não fosse por nenhuma maldade, mas não compreendia uma coisa tão revolucionária para a evangelização. E outra coisa que ele diz, né? Diz para os primeiros, as irmãs e os paulinos, né? Ele diz assim: olha, vocês não estão trabalhando numa máquina, vocês estão utilizando um púlpito como aquele púlpito que é usado na igreja. Os meios de comunicação são sacros, são sagrados, porque são lugar do evangelho, né? E isso era quase uma afronta, né? Dizer que uma filmadora, que uma televisão, que um estúdio, que um jornal era um púlpito, isso era uma coisa muito revolucionária. E ele enfrentou muitas críticas por causa disso. Chamado de o homem de comunicação, Alberione deu início a editoras, periódicos, produtora cinematográfica, gravadoras, emissoras de rádio e TV, inúmeras livrarias e outras iniciativas hoje presentes em 65 países. A relação dele com o Brasil, a primeira foi a sua inspiração de mandar os primeiros para São Paulo. Justamente porque a cidade de São Paulo tem o nome do apóstolo Paulo e a família Paulina nasce como dedicada ao apóstolo Paulo, e ele diz: não sou eu o fundador é São Paulo é o pai de vocês. Então ele vê essa cidade grande no Brasil, no tempo do pós-guerra, que muitos imigrantes da Europa vinham para cá, especialmente da Itália, da Alemanha, da Polônia, e ele olha esse sinal de muitos imigrantes que vêm para cá, muita necessidade de evangelização, e eles: vocês vão começar lá. E é o primeiro país que ele escolhe para a evangelização paulina, nesse estilo paulino com a comunicação. O primeiro país que ele escolhe é o Brasil e a cidade de São Paulo, né? Então, essa paróquia aqui, Santo Inácio, é dos primeiros lugares nossos como família paulina. A ligação dele é essa, e depois ele veio visitar muitas vezes. Veio visitar as primeiras casas, tanto as irmãs como os padres. Assim, bom, o padre Alberione, na verdade, ele foi percebendo, acho que como também muitos estudiosos ainda hoje percebem, o poder que esses meios possuem de atingir as pessoas em muitos lugares, né? Ele até fazia alguma comparação assim, por exemplo, um padre fala numa missa para uma igreja, para aquele grupo ali. Agora, uma vez que alguma coisa é publicada, aquilo se multiplica e vai para muita gente. Isso com livro, com folhetos, mas também, no tempo dele, com rádio, com televisão, com cinema. E hoje, paulinos, paulinas, toda a família paulina, procura atualizar, né, com a internet e tudo que Nosso Senhor oferecer e colocar à nossa disposição. Partindo do exemplo do padre Alberione de São Paulo, que sempre o inspirou, nós também somos convidados a ser instrumentos de evangelização para comunicar o Evangelho através de todos os meios e em todas as circunstâncias, com entusiasmo, criatividade, profissionalismo, compromisso e autenticidade. Hoje, a inspiração dele se tornou tão atual que ele é uma inspiração viva, porque aquilo que ele previa e acreditava que ia acontecer, ele dizia, né, que muitas pessoas iriam sentir o que ele sentia, ou seja, iriam compreender. Ele diz isso como uma profecia, né? Então, hoje a inspiração é que o Evangelho pode ocupar todos os espaços midiáticos, todas as redes sociais. Então, aquilo que hoje nós usamos com tanta força, todo mundo usa no celular para trabalho, para diversão, para namorar. O padre Alberione nos inspira que todos esses instrumentos, e hoje especialmente as redes sociais, são espaços sagrados para o Evangelho. Aquilo que nós dizemos que é abominável,
hoje nós podemos dizer que é também sagrado e que pode ser espaço amplo, sem fronteiras para o Evangelho. O maior exemplo que cada santo nos dá é o de nos fazer perceber que eles foram humanos como nós, com suas limitações, seus pecados, mas que, ao se encontrarem com o Senhor, lutaram para viver resignados à sua vontade. O beato Tiago Alberione é para nós uma referência de alguém que não parou em suas limitações, mas acreditou na graça do Senhor. E hoje nós podemos ver os frutos de seu sim, olhando o quanto os meios de comunicação levam o Evangelho onde nem imaginávamos ser possível. Nós aqui na Aliança dizemos que comunicamos para transformar, seja aqui na TV, em nossas redes sociais, no site ou nas mídias impressas. O nosso desejo é sempre o mesmo, evangelizar para transformar todo evangelizado num evangelizador, num grande ciclo de misericórdia. E você pode nos ajudar. Faça a sua doação agora pelo Pix doe@misericordia.com.br ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp que aparece aqui na tela para você e torne-se assim um filho da misericórdia. Pois é com a sua ajuda que a missão acontece. E muito obrigado por participar conosco, mandando sempre aqui a sua mensagem para que possamos rezar por você também. Mande agora a sua mensagem e vamos colocá-la na nossa caixa de orações. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.